E aí pessoal, beleza? A pedido do nosso colega Felipe Guerra, vamos falar um pouco sobre entropia. Nós estamos vendo aí um vaso quebrado, significa que ele estava inteiro. Nós estamos vendo aí um boi morto, significa que ele estava vivo. Ou seja, tudo tende para entropia, ou seja, desorganização. Você pinga uma gota d'água no recipiente, ela nunca vai voltar a ser uma gota. Ou seja, essa é uma tendência natural, a tendência da entropia. Sabia-se que o calor passa de um corpo mais quente para um corpo de uma temperatura menor. Daí a teoria do calórico, onde a energia não se perdia nem se criava. Então era um bichinho chamado calórico que passava do corpo maior temperatura para o menor. Mas verificou-se que às vezes esquentava-se o material sem precisar ter uma temperatura maior ou menor. Ou seja, era uma mudança de energia. Isso foi estabelecido por Prescott Joule, que conseguiu fazer uma comparação entre calórico, caloria, e Joule, que é energia mecânica. Ele estabeleceu a relação entre a energia mecânica e a energia calorífica, vamos dizer assim. Aí a gente tem um gás que está se expandindo e a gente vai mostrar que isso é um trabalho realizado. A gente vai mostrar que é o trabalho feito a pressão pela variação de volume. Se nós vejamos, por exemplo, você tem um corpo com uma certa altura, ele tem a capacidade de cair. Essa capacidade de cair a gente chama de energia potencial gravitacional. E o trabalho da força-peso é dado pela força-peso vezes a altura que ele vai cair. Ele transforma o peso dele, mg, e a altura, em energia cinética. Como a energia não se perde nem se cria, vai ser o próprio mgh. Obviamente a gente pode transformar esse mgh em função da velocidade, Torricelli. Por exemplo, se v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2gh, a gente pode dizer que gh é v ao quadrado sobre 2. Então, no lugar de gh na energia cinética, a gente pode botar m vezes gh, que seria v ao quadrado sobre 2. E aí a energia cinética fica só em função da velocidade, independentemente dele estar caindo ou estar andando no plano horizontal, etc. O que isso tem a ver com a pressão e o volume? Veja, já que trabalho é força, no caso ali era força-peso e a altura era deslocamento, nós vamos mostrar que se a gente pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume, nada mais é do que a pressão é força sobre área. E a variação do volume vai ser a área vezes a variação do quanto ele se deslocou, quanto o êmbolo se deslocou. Então, força sobre área vezes a área multiplicado pelo deslocamento do êmbolo, que daria o volume. Cortando área com área, nós temos que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ou seja, trabalho é pressão vezes a variação do volume. Então, a gente pode fazer com que o gás realize trabalho quando ele está se expandindo, ou ele está sendo realizado trabalho sobre ele quando ele está se comprimindo. Então a gente tem que fornecer calor, aumenta a temperatura térmica do gás e ele pode realizar trabalho se ele se expandir. Se ele não se expandir, vai só aumentar a energia térmica. O problema é o seguinte: quando a gente fornece calor para um gás, na primeira lei da termodinâmica está ótimo. Essa área aí da pressão pelo volume vai me dar o trabalho realizado. O volume não está aumentando, independentemente da pressão estar variando ou não, vai me dar o trabalho realizado. Muito bem. Se a gente for pelo C, vai ser um trabalho maior. Se a gente for pelo A, vai ser um trabalho menor. Se a gente for pela linha B, vai ser um trabalho intermediário. Ora, obviamente, se a gente quer realizar trabalho para a gente vai por B, ou seja, com a pressão maior, e aumentar o volume de 1 para 2. Quando voltar de 2 para 1, a gente vem com a pressão menor, então o trabalho é menor. Essa diferença dos dois trabalhos, realizado pelo gás
sobre o gás, vai dar um trabalho realizado, ou seja, vai movimentar uma locomotiva, etc. e tal. O problema é que a quantidade de calor é perdida. Se todo o trabalho, se toda a variação da energia térmica fosse transformado em trabalho, era ótimo. Mas parte da nossa energia é perdida sob forma de calor. Não tem como você pegar o seu calor e transformar todo em trabalho. Work, em inglês, W. Ou seja, você tem que ter uma fonte quente, fornecendo energia, realiza o trabalho, mas você perde calor para uma fonte fria. Aí a gente tem uma ilustração. Uma pressão maior, ele aumenta o volume e volta. Depois ele baixa a pressão e volta com uma pressão menor. Então, você tem a realização do trabalho. Mas se você calcular o rendimento, só vai dar 25%. Porque a quantidade de energia que você gastou em relação ao trabalho que você teve é pequeno. Uma das soluções é você fazer com que o cara modifique de forma tão abrupta de uma temperatura para outra que você não consiga trocar calor com o ambiente. Então, se você transformar, a gente chama de transformação adiabática, se você não puder trocar calor com o ambiente, é ótimo. Isso foi idealizado por Carnot, um cara que morreu muito jovem. Não vou entrar na relação matemática, mas ele pensou o seguinte: ele digo, olha, eu venho numa isotérmica, depois eu abruptamente mudo para uma outra temperatura. Essa mudança é tão abrupta que eu não consigo trocar calor com o ambiente. Depois eu diminuo o volume com a temperatura constante e depois abruptamente eu volto a ter uma temperatura maior e não troco calor com o ambiente. Então a eficiência fica maior, mas não deixa de ser uma fonte quente com a fonte fria, quer dizer, aí realizando trabalho. A máquina de Carnot, a quantidade de calor é diretamente proporcional à temperatura absoluta. E o rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Se essa temperatura fria for assim 0 Kelvin, 0 absoluto, seria 100%. Mas a gente não consegue chegar a 0 Kelvin. E daria um trabalho danado para chegar a 0 Kelvin, concorda? Então aí tem o ciclo de Carnot. Ele vem por uma isotérmica até um ponto B qualquer. Depois ele tem uma transformação adiabática tão rápida que ele não troca calor com o ambiente. Então ele começa a se comprimir com a mesma temperatura. Depois tem uma transformação tão rápida para a temperatura maior que ele não troca calor com o ambiente. Daí ele tem a maior eficiência possível. O que a gente chama de entropia é se você botasse várias máquinas de Carnot uma em cima da outra com a maior eficiência possível, a relação entre a quantidade de calor e a temperatura é o que a gente chama de entropia. Se a temperatura for 0, a entropia é máxima. Mas normalmente a gente chama a variação da entropia, ou seja, a variação da quantidade de calor pela temperatura. Mas nunca deixa de ser uma fonte quente, uma máquina térmica e uma fonte fria. E no meio dos dois você realiza trabalho. Obviamente, se for a máquina frigorífica, o sistema é inverso, nós não vamos nos ater a esse detalhe. Então, independentemente de ser uma máquina de Carnot, que seria a maior eficiência possível, ou qualquer outro tipo de máquina, você tem que ter uma fonte quente, você tem que ter uma diferença de temperatura para poder uma parte dela ser transformada em trabalho útil. Então, te dá a noção de tempo. Por que a entropia te dá a noção de tempo? Porque sempre a gente tende ao caos, à desorganização. A tendência é o pingo d'água se dissolver e nunca se transformar novamente no pingo d'água. É possível? É possível. Mas é muito improvável. Daí a gente chama de entropia, ou seja, desorganização total do ambiente.